Pronto, pessoal, vamos lá. Bom, agora é a terceira aula, né? Terceira de 4 aulas. Então, agora a gente vai ver a parte do dimensionamento. Nas 2 últimas semanas, a gente lançou a nossa edificação, certo? E nosso projeto, e a gente lançou as cargas, correto? Então, agora, a ideia é a gente ver a parte de dimensionamento. A última coisa que a gente fez na semana passada foi apertar nesse botãozinho aqui, ó, processar, né? Então, essa parte de vibração excessiva, a gente não vai trabalhar com isso, né? Só se for em casos muito específicos para você trabalhar com uma análise dinâmica. Então, a princípio, o que a gente roda é isso aqui. Primeiro, análise estática linear, que ele vai calcular os esforços, né? Sem entrar em muito detalhe, mas assim, a gente trabalha aqui a princípio numa análise linear, onde as tensões são proporcionais às O pedido de deformações, revisão tá? indeferido. O quê? O pedido de revisão indeferido. Cadê a... Pronto. Esse dimensionamento dos elementos, isso aqui, quando eu prefiro chamar ele não de dimensionamento, tá? Eu prefiro chamar ele de detalhamento. Porque nessa análise estática linear, é como se a gente lançasse no F2, por exemplo, as barras dos pilares, as vigas, né? E lançasse os carregamentos lá no F2 e gerasse os esforços, não é isso? Então, esse primeiro aqui, ó, é como se fosse isso, gera os esforços, cortante, momento, torção, etc. Isso aqui vocês leem como detalhamento, ou seja, ele vai pegar esses esforços que foi gerado na análise estática linear e vai o quê? Detalhar, entendeu? Vai gerar o aço. Então aqui eu prefiro chamar de detalhamento dos elementos. Fica mais fácil. Já nesses dois aqui, ó, determinação do deslocamento do pórtico e da laje, é para a gente verificar as deformações ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem deformações imediatas, que ocorrem praticamente logo depois que a gente tira o escoramento, tá? Nos primeiros dias, né? E vão ter aquelas que vão acontecer ao longo do tempo. Pela norma, são 70 meses que a estrutura continua deformando. É o parâmetro que a gente tem lá. Tudo bem? Claro que é mais que isso, tá? Dependendo do solo, dependendo, enfim, continua deformando mais. 10 anos, às vezes a gente tem estruturas depois de 10, 20 anos que continuam se deformando. Mas, enfim, isso aqui são deformações. Quando você seleciona, você verifica as deformações imediatas e também as deformações ao longo do tempo, que a gente chama de diferidas, tá? Certo? A imediata, que é nos primeiros dias depois que você tira o escoramento, e a diferida ao longo do tempo. Somando essas duas, você tem o deslocamento total. Beleza? Isso para o pórtico. Quando a gente fala em pórtico, a gente está falando aqui, ó, em pilares e vigas. Certo? Quando a gente fala em lajes, é a laje, só a laje, tá? Então, a mesma coisa, você verifica a deformação imediata e diferida somente nas lajes, beleza? Então, por padrão, a gente seleciona as duas, né? E aí, eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui o certo, né, é mais fácil a gente calcular com rigidez fissurada. O mais certo é calcular com a rigidez fissurada, tá? Já levando em consideração que o concreto, ele vai fissurar? Vai. O concreto, ele fissura, tá? Não tem jeito. Agora, não é aquelas fissuras que você, meu Deus, então vai dar patologia, vai ter uma abertura de fissuras, não. O concreto, ele resiste muito, muito pouco à tração. Tanto é que ele resiste em torno de 10% da resistência à compressão. Por exemplo, se eu tenho um concreto de 30 MPa, ele vai resistir mais ou menos a 10%, a 3 MPa de tração. Se passar disso, o concreto fala o seguinte, cara, eu não dou conta, aço, é contigo. É o aço que resiste à tração, não é isso? Então, como é tão pouquinho, a gente até despreza essa resistência que o concreto tem à tração. Despreza, fala, não aguenta nada, deixa quieto, deixa que o aço trabalha. Então, a gente sabe que o aço trabalha a tração, o concreto a compressão, né? Então, ou seja, vai ter tração na peça? Vai. Se não tivesse tração, nem precisaria de aço, não é isso? Então, sempre tem tração. E se tem tração na peça, vamos supor aqui uma viga, uma viguinha aqui. Se eu tenho tração na peça, por exemplo, ela tem fissuração. Entendeu? Sempre vai ter fissuração. Vocês concordam que, olha só,
essa minha peça, se eu pegar nessa regiãozinha aqui, ó, eu não tenho mais essa seção toda. Vamos supor que essa seção fosse 60 centímetros, se eu pegar a seção dela. 60 centímetros. Como fissurou, tá vendo? Fissurou uma parte, eu não tenho mais 60 de altura, eu tenho isso aqui de altura. Sei lá quanto? Não sei. 35, vou chutar um valor aqui, 35 de altura. Tá vendo que se eu for calcular minha inércia aqui, ó, essa minha altura diminuiu, né? De 60, que antigamente era 60, né? Quer dizer, a seção bruta dela é 60, foi para 35. Então, reduziu bastante a inércia. Ainda mais que é ao cubo. Não é isso? Então, a gente precisa calcular com a rigidez fissurada. Tem como você adotar uma rigidez, né? Você, não, eu quero só que diminua 30% para as vigas, para a laje não sei quanto, tal. Tem como? Tem. É só para você ter uma... Quando você vai calcular, por exemplo, um prédio, alguma coisa maior, que demora mais tempo de processamento, então, às vezes, sei lá, demora meia hora, 1 hora, 3 horas para processar, é melhor você vir para esse adotar a rigidez configurada aqui, chutar mais ou menos uma fissuração, que vai ficar mais rápido o processamento, tá? Mas, em geral, a gente não usa isso aqui, não. Usa de baixo. Só uma explanação geral, né? Beleza. Calcular. Aí vem aquela. Qual que você vê primeiro o quê? Pilar, viga, laje, fica naquela, sabe? Cada um tem uma maneira, né? Vou fazer aqui o que eu faço. Primeira coisa que eu faço, olha só, eu vim aqui no Armadura 3D. Tá vendo? Armaduras 3D. Por quê? Só para ter uma ideia, se tiver algum vermelhinho é porque não tá passando. Isso aqui, tipo, enfim, né? A manha do gato. Ó, tá vendo? O que tá vermelho? Esse pilar. Então, esse pilar aqui, ele não tá passando, ele não tá dimensionando. O restante dos elementos está passando, tá vendo? Bem ou mal está passando. Está passando na deformação, na flecha, não sei. Só, né, eu sei que no estado limite último está passando, está dimensionando. Tá vendo? Bonito, né? Legal. Então aqui eu só faço para ter uma ideia geral. A outra coisa que eu faço, segundo passo. Depois vocês podem anotar os passos, podem rever o vídeo e anotar os passos. Eu dou uma olhadinha em todas as vigas. Então vamos lá. Eu vou primeiro na tampa da caixa d'água, eu venho aqui nas vigas, tá vendo? E vou verificar a deformação das vigas. Vem aqui, ó. Deslocamento. Ou aperta Alt X. Ó, pô, claro, né? Essas viguinhas da tampa da caixa d'água, coitadas, ela não tem carga nenhuma praticamente, né? Então, ó, essas cargas que vocês estão vendo, ou desculpa, esses valores que vocês estão vendo, 0,15, é sempre pelo Eberic, tá? É sempre em centímetros. Pô, o que é 0,15 centímetros? É 1,5 milímetro, entendeu? Isso é pouco ou é muito? É pouquíssimo, né? Então, como parâmetro geral, eu utilizo aqui em torno de 1 centímetro, 1,3. Tá? Pela norma é 1 centímetro. Pela norma é 1 centímetro, tá? Então, pô, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Beleza? Então, aqui eu sei que tá tranquilo, fecho os olhos e vou embora. Vim aqui na cobertura e dou uma olhada nas vigas. É só para sentir a vibe, entendeu? Só para sentir a estrutura como um todo ali. Deslocamentos, ó, tá vendo? Eu vim aqui em deslocamentos também. Olha, aí você vai falar, mas eu tenho uns pontinhos vermelhos, tem uns pontinhos cian, será que tem pontinho amarelo? O que é? Vermelho tá errado, amarelo mais ou menos, o que é isso? É uma simbologia do Eberic, tá? Uma representação do Eberic. Quando tá vermelho, é porque essa flecha aí, essa deformação tá acima de 1 centímetro, tá?
quando essa bolinha tá amarela, é porque tá entre 0,5 e 1 centímetro, coisa assim. E quando tá cian, não sei se você chama cian, vermelho, sei lá, é que é até 0,5. 0,5 centímetros, tá vendo? Só isso. Não quer dizer que acima de 1 tá errado, não quer dizer nada a princípio. Tá? É só para ficar mais fácil para tu bater o olho. Claro, se o cian que se deu até 0,5 centímetros, pô, tá bom demais, né? Tá ótimo. Amarelo também tá legal. O vermelho realmente tem que ter uma atenção especial, tá? Então vamos ver aqui. Ó, vamos começar aqui em cima. Pô, 0,28 centímetros. Bom demais, legal. Às vezes tá tão bom, pessoal, olha só, tá tão bom aqui que você pensa, pô, mas não tá deformando quase nada, né? Será que eu não poderia até reduzir um pouco a seção dessa viga para economizar concreto? Acho que sim, entendeu? Eu acho que a gente deve ter colocado aqui as vigas com 35, não foi? Deixa eu lembrar aqui. 35, talvez pudesse colocar com 40, então, já que tá tão bom assim. Né? Sei lá, talvez em poucas palavras, né? Talvez em poucas palavras, se fosse para resumir, eu acho que eu diria que eu dimensiono muito, tá? Pela deformação. Porque não adianta nada tua estrutura tá passando, tuas vigas, teus pilares, se tá deformando demais. Porque se estiver deformando muito, vai fissurar a alvenaria, vai dar um monte de problema na tua edificação. Então eu me preocupo muito com a deformação. Ela tem que se comportar bem. Se tua estrutura se comportar bem e não deformar, não vai cair. Né? Muito provavelmente, quer dizer, não vai cair, né? Você está se comportando bem. Então eu dou muita atenção para a deformação, tá? Olha só, tá tudo bonito, tá bonito demais. Ixi, tá bonito demais. Aí vamos lá, vamos para a parte ruim, né? Quer dizer, para a parte média. Primeiro, 0,79, 0,76 centímetros não tá ruim. Ah, Fábio, você falou que até 1 centímetro tá legal, né? Até 1,3, de fato. Então tá legal aqui. Tá legal, né? Você vê a importância de um bom pré-dimensionamento. Quem estava na primeira aula, a gente viu que a gente pegou esse vãozinho aqui, ó, a gente utilizou 8% desse vão, dava mais ou menos uma viga com 60 centímetros. Então, se você faz um pré-dimensionamento corretinho ali, né, então já tende a ser mais rápido para você analisar depois a estrutura, dá menos problema, tá? Legal. Aqui que não ficou legal. Aqui tem que ter uma atenção especial. Então, e aí, o que tem que fazer? A gente tem que verificar várias soluções aqui, né? Eu não vou falar muito de solução, senão não vai dar tempo. A gente passa, sei lá, 3, 4 horas na parte de vigas, na parte do curso de análise. Justamente para resolver esses problemas. Então, aqui você pode, por exemplo, dar uma contraflecha, pode redistribuir os esforços, você pode fazer uma seção T, por exemplo, né? Poderia, claro, aumentar a seção, né? Aumentar a seção, eu sempre falo que é o último recurso. É quando você tentou fazer de tudo, não deu certo, então fazer o quê, né? Tem que aumentar a seção, tá? Muitas vezes o problema, tá? Só para a gente ficar brincando um pouquinho aqui, muitas vezes o problema não tá nem nessa viga aqui, ó. A gente fala, tá com 2,5 centímetros, meu Deus, tá muita coisa. Pode ser que o problema tá aqui, entendeu? Pode estar no próprio apoio. Por exemplo, né, se eu olhar aqui o gráfico de deformação das vigas, tem outro botãozinho aqui, ó, pórtico unifilar, tá vendo? No pórtico unifilar a gente consegue ver a deformação do pórtico. Tá, quer dizer, claro, pórtico unifilar, né, pórtico. Tá? Pórtico são vigas hilares. Olha só, eu vou dar uma exageradinha aqui, vou colocar, sei lá, 200 aqui, ó, a escala, é só para mostrar, ó, 200 eu exagerei, né? Só para tentar colocar 100. Só para mostrar, tá vendo? Ele está falando que aqui, ó, está reduzindo em torno de 2,5 centímetros, né? Mas sabe qual é um dos problemas? Não é porque aqui está dando 2,50, é porque aqui também já está saindo com uma deformação de 0,76, não é isso?
Ó, 0,76. Então, talvez, olha só, talvez se eu enrijecer essa viga, deixar essa viga um pouco mais, uma seção maior, por exemplo, talvez reduza essa deformação aqui na pontinha e, consequentemente, no meio também vai deformar menos, né? Só para a gente brincar aqui. Ó, eu vou aumentar essa seção aqui, tá? Propositalmente, tá? Propositalmente, só para exagerar, eu vou colocar 1 metro de altura. Né? E vou processar de novo. Vamos ver se essa viga VB8, que estava dando 2,5 cm, se vai reduzir a deformação dela ou não. Pode perguntar, hein? Fique à vontade aí. Oi, Isadora, boa noite. Olha só, vou ver aqui, ó, vigas da cobertura. O Alphaberic é bem facinho, né? Porque tu vê aqui, ó, quem entra na viga, cobertura. Deslocamentos. Olha só. Tá vendo? De 0,76 eu enrijeci a viga, foi para 0,20. Reduzi um pouquinho, tá vendo? Então, você vai reduzindo algumas coisas. Ah, enrijece o apoio. 2,09, por exemplo. Daqui a pouco você vem aqui, ó, nessa viguinha aqui, e você aumenta o aço dela. Depois vocês fazem com calma aí, tá? Tô fazendo aqui rápido, mas depois vocês aumentam. Sei lá, tá vendo? 2 de 16. Exemplo, eu vou colocar 2 de 16? Não, vou aumentar aqui, ó. Sinalzinho de mais, tá vendo? 3 de 16. Eu tô aumentando aqui, tô exagerando. Tá? Só para a gente verificar o deslocamento. E aonde estava 2,09 tá 1,54, tá vendo? Tá vendo? Então também é uma outra maneira de sair reduzindo. Tem várias, a gente vai ver várias lá, várias. Acho que umas 3 ou 4 horas, só a parte de vigas. Mas é legal. Estou mostrando algumas soluções. Né? Se eu der uma contraflecha também, olha só. Eu posso muito bem pegar essa viga VB8 e dar uma contraflecha nela. Tem aqui, ó, contraflecha. Eu gosto de escrever contraflecha, tá? Porque lá na obra o cara não sabe o que é CF. E, professor, Oi. uma dúvida. Em relação, porque assim, quando eu aumentei a quantidade de aço, não corre o risco de eu sair do domínio 3, não? Ah, pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu só botar a contraflecha aqui, que enquanto estiver processando, eu te respondo, hein, Manuel. Mas é ótima pergunta essa aí. Ó, vou colocar uma contraflecha aqui no meio, tá? E vou rodar aqui enquanto eu respondo a pergunta do Manuel. Então, Manuel, essa é a preocupação. A gente aumenta o aço, vai entrar no domínio 4, por exemplo, né? Vai estar uma seção super armada. E aí pode vir a ruir, né? Sem aviso, não é isso? Esse é o problema. Então, é engraçado. Pois é, não acontece isso não. Por quê? É o seguinte, para eu poder mudar de domínio, não é só o aço que eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais carregamento. Né? Quanto maior o meu carregamento, vamos supor, quanto maior o meu carregamento, eu vou aumentando o meu carregamento, por exemplo, e eu vou baixando minha linha neutra, tá vendo? É isso que vai acontecendo. Aí, essa posição aqui, x sobre d, começa a ficar maior. X sobre d. Então, vamos supor. Deixa eu tentar fazer aqui. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma viga aqui. Viga apoiada, bonitinho, né? Comando figurino. Eu tenho praticamente só a carga do peso próprio. Legal, né? Vamos supor que eu saí colocando carregamento. Coloquei carregamento, né? Então, adicionei carregamento, eu vou exagerar, tá? A curvatura dela. Então, assim. Estou exagerando a curvatura dela aqui. Né? Beleza? Agora eu vou pegar só essa... Vamos fazer uma seção aqui no meio. Vou pegar essa seção aqui no meio. O que está acontecendo aqui nessa seção? Uma parte dela, ó. Uma parte dela está tendo compressão. Essa parte aqui, ó, de cima está tendo compressão. Certo? Ou seja, o encurtamento da seção do concreto. E aqui, essa parte aqui de baixo,
Deixa eu pegar outra corzinha aqui. E essa parte aqui de baixo está tendo uma compressão. Então, está tendo isso aqui. Está tendo... desculpa, uma tração, né? O verdinho é tração. Tá vendo? Está tendo um alongamento da seção. Não é isso? Legal. Aqui, ó, por exemplo, tem, sei lá, o peso próprio, tem o peso da laje e tudo mais. Legal. Aí você aqui tem um valor aqui da altura da linha neutra e você tem um valor da altura útil dele. É isso que você tem, né? Então, por mais que você adicione mais aço, ainda mais como é um aço passivo, que ele só vai funcionar, o aço passivo só vai funcionar se tiver carga. Não é isso? Se tiver a mesma carga, a mesma laje, a mesma alvenaria, então não vai acontecer nada, né? Só vai estar realmente gastando mais armadura, entendeu? Então ele só vai entrar em ação se tiver carregamento. Então não vai alterar a posição da minha linha neutra, não vai alterar aqui meu domínio, vai continuar trabalhando no domínio 2, 3, por exemplo, que a gente dimensiona. Não sei se deu para entender. Se, por exemplo, vou adicionar mais carregamento. Opa, aí sim, se você adicionou mais carregamento, coloquei mais carregamento aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos supor. Não, mas eu, sei lá, coloquei mais cargas aqui. Sei lá, colocou mais laje, colocou um pilar nascendo aqui, ó, por exemplo, né? Enfim, aí tu aumentou o carregamento. Aí, de fato, se você aumentou o carregamento, se eu pegar essa seção aqui no meio, aí eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Opa. Aí eu posso ter alguma coisa assim. Peraí. Vou travar aqui. Sei lá, uma coisa assim, né? Aí sim. Aí você vai ter... Tua linha neutra vai baixar aqui. Aí você vai tender ao domínio 4. Aí realmente, aí tudo bem. Aí realmente você pode estar numa zona do risco maior, né? Só que o programa não vai deixar, tá? Eu vou te adiantando que o programa não vai deixar acontecer isso aqui. Porque para você estar no domínio 4, você tem que estar na relação x sobre d 0,628, não é isso? Para você passar para o domínio 4. A relação tem que estar 0,628. Não é isso? Aí a norma ela restringe para 0,45. Né? Exatamente. Por isso que não vai deixar. Ela restringe para 0,45. Exatamente, a norma restringe a 0,45. Por quê? Não sei se tu lembra. Por conta da dutilidade. Dutilidade, correto. Uhum. Exatamente. O que é dutilidade, né? É a capacidade da tua peça se deformar, né? Não é isso? Então, assim... Escoamento. Isso, né? Deixa o aço escoar, né? Enfim. Então, ela não vai chegar no 0,628 aí, não vai chegar isso aí. Vai ficar no 0,45 no máximo. Aí, o que o programa faz? O que a norma pede, né? Se passar do 0,45, ele, como essa região aqui em cima, tá vendo? Essa região comprimida está muito solicitada, você vê que está com uma compressão zona, né? Opa, pera aí, então tá com muita compressão e o concreto vai acabar esmagando, né? O que a gente faz? A gente utiliza uma armadura, bota aço. Não, aço me ajuda aí também. A gente coloca aço na parte de cima aqui, ó, aço na parte de cima, para poder ajudar na compressão, que é o tal do AS linha, armadura dupla, não é isso? Então esse aço aqui está servindo para ajudar o concreto na compressão, entendeu? Armadura comprimida. Quando passa 0,45. Então não vai chegar nesse zero, não vai chegar no estágio 4, não. Domínio 4, desculpa. Beleza? Obrigado, professor. Nada. Eu coloquei uma contraflecha aqui e rodei, né? Rodei, verifiquei aqui, ó, deslocamentos. Olha, deixa eu só dar uma afastadinha aqui, né, no texto. Pra não ficar zoado. Pô, 0,83, tá abaixo de 1 centímetro, tá bom demais. Então a gente resolveu aqui rapidinho
uma viga aqui. Claro que eu coloquei 1 metro de viga aqui, né? Tem que ver se dá ou se não dá. Né? Sabe uma coisa também importante, né? Eu coloquei 1 metro de viga. Tu fala, mas tu exagerou. Depende. Nem tanto, porque às vezes a gente tem que ver no projeto de arquitetura, às vezes a gente tem esse vãozão grande, né? Acho que tem uns 7 metros aqui, 7 metros e meio, sei lá, e às vezes a gente coloca uma viga, por exemplo, com 80 centímetros, tá vendo? 80 centímetros, mas a esquadria, ela só vem até aqui, essa região. A esquadria vem só até aqui. E aí, como é que você vai fazer uma verga com 20 centímetros, tá vendo? Desse tamanho todo. Então, a gente tem que trabalhar tem que fazer uma viga verga. É uma viga que também serve como verga. Então, às vezes, acontece isso aqui mesmo, natural. Né? Legal. Legal. Então, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada nas vigas. Verifico as deformações. Pronto. De todos os pavimentos. Vamos dar só uma passadinha aqui no térreo, nas vigas baldradas. Olha, é bom que já estou adiantando um pouquinho o outro módulo lá que vocês vão fazer, né? Acho que vocês vão fazer. E aí já vão lembrar dessa parte que a gente está vendo agora. Pô, viga baldrame tá bom demais, tá vendo? Ixi, tá muito bom, tá tudo azulzinho, tudo cian. Talvez dê para reduzir para 30 centímetros. Né? E aí que você vê se tá bom ou não a tua seção também. Eu lembro que na vez passada alguém perguntou, Fábio, eu posso fazer o seguinte, ó? Eu posso, como a laje de cima, as vigas de cima, elas têm mais carregamento, porque tem a laje e tudo mais, né? Tem a cobertura. Por exemplo, aqui eu estou deixando com 35. Eu não poderia ter colocado aqui embaixo uma seção menor? Eu acho que alguém perguntou isso a vez passada. Tá vendo? Agora a resposta está aqui. Verificando as deformações, sim, poderia utilizar como 30 centímetros aqui. 30 e deixar em cima com 35, por exemplo. Aí tem a questão da execução. Porém, tem a questão das formas, né? Que você utiliza os painéis, já corta tudo direitinho com 35 e tudo mais. Será que não é pior, né? Porque tu já aproveita de baixo, aproveita em cima também, a mesma forma. Aí, questão de execução. Mas como a tábua, por exemplo, se for fazer com tábua, é tábua de 30, então era melhor ter feito tudo com 30. Também, né? Entendeu? Aí tem essas questões executivas também. Beleza? Alguma dúvida, por enquanto? Não, tudo ótimo. Tá tudo tranquilo? Beleza. Fábio, Opa, fala, Carlos. eu estava esperando chegar na caixa d'água aí, mas eu vou perguntar aí. Uhum. Na aula anterior, eu vi que a gente colocou aquele menos, acho que era menos 5 ou menos 0,5. Isso. O meu está em KGF, o seu está em quilonewton, né? Uhum. E eu fiz isso. Eu também fiz com 5, mas o que muda, no caso, na prática, colocar esse menos 5 ou 5? É que o menos 5 é para baixo. Tá, e se no caso... Se for positivo... se fosse onde positivo, usaria o 5 positivo? Se fosse 5, é como se tivesse 4 pontos para cima, entendeu? Ah, tá. Aí muda bastante coisa. Né? Então simboliza, quer dizer, simboliza que eu vou estar apoiando a caixa d'água aí, então, né? Exatamente. Beleza, então. Beleza, boa pergunta. Porque se errar o sinal, né? Você vai pegar, só errei o sinal, né? Quando vai ver, né? Se na verdade, se você colocar para cima, você está aliviando, né? Sim. Aí então tem que tomar cuidado. Boa pergunta. Ô, professor. Oi, Luiz. Aí, naquele caso lá onde a viga tá com o vermelho, né? Pilar, no caso. Ou não? A viga mesmo? Eu fiz cobertura e fui, acho que em viga, que tu tava explicando aí. Certo. Daí eu aumentei, tipo, digamos, é só aumentar, então fosse o tamanho dela no concreto para resolver. Que daí a V10 e a V8, né? Ah, tá. Olha, eu acho que aumentar, tu fala a seção, a altura dela, uma coisa assim? Isso. Eu não gosto muito de sair aumentando a seção, tá? A seção, para mim, é quando nada deu certo.
Tentei redistribuir, tentei dar contra-flash, tentei aumentar o aço, tentei colocar uma seção T, tentei redistribuir os esforços, engastar as lajes para poder aliviar um pouco essa viga. Tentei fazer várias soluções e não deu certo. Aí, quer saber? Realmente, eu preciso aumentar a seção dessa viga. Entendeu? Tá, beleza. Mas seria uma das soluções, seria a última. Eu aumentei e deu certo. Aí aumenta dá certo, né? Mas aí às vezes o arquiteto não quer, aí fica muito alta a viga, aí o forro de gesso, não sei das coisas. Aí começa. Sim. Aí tem um ar-condicionado passando embaixo, né? Aí tem outros problemas aí no dia a dia. Beleza. Mas tá bom. Legal. Então, entendeu, pessoal? A gente dá um geral nas vigas, dá um geralzão nas vigas, e aí começa nos pilares. Os pilares, ele é uma situação delicada, tá? Porque vocês já devem ter ouvido falar que tem tanto aço aqui no pilar que dá para construir um prédio. Pilar e fundação, sempre tem esses questionamentos. Então a gente tem que ter uma atençãozinha realmente de fato especial. Eu só vou renumerar esses pilares porque eu tô achando engraçado. Começa no P2, né? Lembra como é que renumera? Operações, renumerar. Vou renumerar aqui. Pronto. Eu gosto de vir em pilares emprumadas, tá? Pilares emprumadas. Por quê? Porque eu vejo um pilar, por exemplo, o pilar P1. Ó, o pilar P1 eu já vejo ele de começo até o fim. Eu gosto de vir aqui, uniformização, armaduras, tá? Então eu vejo logo os dois lances de pilares. O que são dois lances L1 e L2? L1 e L2 é simplesmente isso aqui, ó. Aqui é o L1, tá vendo? Que corresponde ao primeiro lance, que é do térreo até a fundação. E o L2 é esse aqui, ó, que é da cobertura até o térreo, tá? L1 e L2. Então, aqui que está o grande lance o grande X da questão aqui, né, os pilares. Porque, olha só, nesse meu pilar aqui, eu tô com 6 barras de 10. Legal. Até aí tudo bem, 6 barras de 10 se aceita. Agora, no primeiro lancezinho, tá com 18 barras de 10. Cara, não dá. Né? Não dá para tu cuspir assim e colocar isso lá na obra. Tudo bem que eu poderia muito bem apertar na setinha para baixo e colocar aqui, ó, uma outra opção, tá vendo? Barra de 16, barras de 12, de 16. Se eu colocar 16, eu vou para 8 barras de 16. 4 de um lado e 2 do outro aqui, né? X e Y. 8. Aqui, 8 barras de 16. Tá bom, tá ruim, né? Aí a gente tem que verificar algumas coisinhas aqui. Aí isso aqui dá trabalho. Primeira coisa que a gente vai ver lá até é essa questão das ações, tá? Se a gente precisa, por exemplo, do desaprumo, se a gente vai utilizar o vento, por exemplo, se a gente vai utilizar o pé delta ou não, tá? Então, por padrão, a gente utiliza o pé delta, né? Aí tem que ver se consegue tirar. A ideia é tirar o pé delta, tá? E vai entender o que é isso, né? Estabilidade global. Enfim, a gente vai verificar essas situações, depois a gente vai mexer em cada pilar, né? Mas por enquanto, com o que a gente tem, né, que a gente sabe, vamos pensar o seguinte, vamos deixar assim, e vamos passar para o P2. P2, por enquanto que a gente sabe, né, alterar aqui, tá vendo, as bitolas. Todo mundo aqui com 6 barras de 12.5. P3, mesma coisa. Vamos alterar aqui. 8 barras de 12.5, tá vendo? Tem um botãozinho mágico aqui, ó. Uniformizar pela maior. Legal? P5. Vou pegar aqui, ó. 3 barras de 12 de um lado e 2 do outro. Ou seja, 6 barras de 12.5. Só para falar de novo, tá? Eu sei que é meio confuso às vezes. Mas é assim, ó. 3 barras de 12 não quer dizer que são 3 barras de 12. É que essas são 3 colunas aqui, tá vendo? E esse 2 aqui quer dizer que são 2 linhas, tá?
né? P5 uniformiza pela maior. Todo mundo está com 6 barras de 12. Ah, vai gastar mais aço nisso aqui, cara. Vai gastar mais aço, mas é melhor uniformizar as coisas do que depois o cara trocar, né? Eu acho, né? Não tem o cara ficar trocando. A não ser que seja um prédio que você... Geralmente a gente uniformiza até um certo pavimento. Exemplo, até o quarto pavimento a gente uniformiza todas as seções e as armaduras. Aí do quarto para o sétimo pavimento a gente uniformiza outras seções, outras armaduras, entendeu? Vai fazendo assim para facilitar a execução. Tá? Aqui legal, ó, tá bacana, né? Outro recurso que a gente viu aquele dia também é que é interessante que você vai mexendo nos pilares e é legal você já ir gravando, tá vendo? O P3 e o P5, eu apertei aqui o uniformizar armaduras. Reparem que ficou em negrito. Quando está em negrito, o que acontece é que ele gravou essa bitola. Então, por mais que eu processe a estrutura depois de novo, ele vai gravar essas bitolas aqui. Ele gravou essa edição. Porque, entendeu, né? Você gravou, então você não vai perder essa edição que você fez. A não ser que você mude o carregamento, mude a alocação dos pilares, alguma coisa assim, que mude os esforços e que essas barras aqui já não atendem mais a solicitação. Aí tudo bem. Aí ela vai redimensionar. Tá? Então o ideal é você passar por cada uma e deixar a negrita. Ó, aqui o P1 podia ter deixado negrita aqui, ó. Uniformizar pela maior. Por exemplo, P2 também, se quiser, eu posso uniformizar pela maior. O P6, eu vou apertar o uniformizar pela maior. Fábio, apertei aqui, mas não ficou em negrito, não. É porque só tem um lance, né? Como só tem um lance, você vem aqui encadeadinho. Gravar a bitola. Agora ficou negrito. Tá vendo? Você vem em cada um, ó. Uniformizar pela maior, vai ficar negrito. P9. Uniformizar pela maior. P10. Uniformizar pela maior. Tá vendo, né? E assim por diante. Olha só, aqui é um negócio interessante. Você vai falar, Fá, mas é o seguinte. É uma pergunta recorrente lá também, vocês vão ver. Como é que na tampa da caixa d'água deu 8 barras de 10, 8 barras de 10 na tampa da caixa d'água, e sendo que nos outros pavimentos aqui, ó, terra e cobertura, deu só 6 barras de 10. O programa tá errado, entendeu? Não tem como embaixo dar menos ácido que em cima. Talvez possa ser um questionamento de alguns de vocês. Não faz sentido. Sem contar que, pô, né? Qual que é o pilar mesmo? P11, né? P11 é esse aqui, ó. Aí você pensa, pô, mas não tem como, entendeu? Esse pilar aqui dá mais ácido que os de baixo, né? Tem, tá? Isso é bem comum, inclusive. Então, lá no meu Instagram tem uma partezinha que fala por que dá mais aço nos pilares de cobertura algumas vezes, tá? Do que nos pilares inferiores. Vocês dão uma olhadinha lá. Mais ou menos assim, né? Porque o que gera aço nos pilares não é a compressão, né? São os momentos. Então, muitas vezes aqui em cima, você não tem uma distribuição boa, como você não tem a continuidade do pilar aqui para cima, então você tem um momento aqui, certo? E esse momento vai direto para o pilar aqui inferior, entendeu? Ele não distribui no pilar inferior, no pilar superior, porque não tem o pilar superior. Então, lá está direitinho explicando, tá? Bom, depois que a gente verifica os pilares, a gente vai para as lajes. Então, aqui nas lajes, a gente clica aqui, ó, por exemplo, cobertura lajes, né? E agora a gente começa a verificar aqui, em cada botãozinho desse, quais são os recursos que nós temos, beleza? Então, olha só, na laje aqui a gente, vou repetir, tá? Na laje, como a gente parou aqui, você pode verificar aqui as reações, é isso que a gente viu, as reações. Você pode verificar aqui os momentos, deslocamentos, que estão altíssimos aqui. Você pode verificar aqui os momentos, aqui ó, nesse botão, momentos, e aqui você consegue verificar essa grelha. Só repetindo que eu não estava gravando, esqueci. Legal.
A laje, tá? Se você for verificar, essas deformações dão meio absurdas. Não sei, o que vocês acham? Eu não acho que uma laje, por exemplo, treliçada, com essa dimensão aqui, ó, daqui para cá, 4,20, vai dar uma deformação de quase 6 centímetros. Não vai, entendeu? Né? É porque aqui são vários fatores, né? O programa, todos os programas, eles não levam em consideração o efeito construtivo que a gente fala. Quando a gente modela a edificação aqui, é como se fosse construído tudo de uma vez só. E claro, a gente sabe que não é assim. Primeiro faz a sapata, a fundação, o arranque, depois faz enfim, baldrame, etc, né? Depois a cobertura. Então, a gente tem... E quanto mais tempo a nossa peça está concretada, menos ela deforma. Então, essas deformações aqui da laje que a gente está vendo são deformações aqui que você tem a deformação da viga, tem a deformação dos pilares, tá vendo? De 0,17 centímetros. Então, é uma deformação cumulativa. Então, não representa muita realidade, tá? Nesse modelo. Então, assim, você sabe, pô, uma laje de cobertura com 4,20 metros não vai dar 5,59, né? Ah, Fábio, mas essa viga aqui, a gente melhorou a deformação dela, colocou o deslocamento, a gente mudou o aço. Pois é, o programa não reconhece isso. Então, é de praxe a gente calcular as lajezinhas separadas mesmo, tá? Então, na outra vez eu faço isso aqui, a gente mexe nesse programa. Eu não sei se a gente fez isso no outro curso. A gente mexe com um programa chamado TR-Prot. Eu não lembro se a gente fez no curso ou não. Mas eu posso gravar um videozinho mostrando aí. Legal. Laje é isso. Só passando rapidão, né? E vai para as fundações. Deixa eu interromper aqui. Pessoal, vocês querem deixar as fundações para a próxima?